e eu vou apresentar minha pesquisa intitulada Análise do Mismatch Negativity como índice de discriminação dialetal. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Rio de Janeiro e sou orientado pela professora doutora Aniela Improta França. Bom, eu queria iniciar agradecendo aos organizadores do congresso, em especial a professora Juliana Novo Gomes, a comissão científica, a comissão organizadora e as professoras que estão organizando esse simpósio, tá bom? Então, começando um pouco sobre a minha apresentação, uma coisa muito interessante de quando você é de fora, eu, por exemplo, não sou do Rio de Janeiro, mas quando você vai ao Rio de Janeiro, você é muito facilmente reconhecido no momento que você fala bom dia, porque no Rio de Janeiro as pessoas utilizam essa partícula, eu vou tentar ativar meu apontador a laser, as pessoas utilizam essa partícula de aqui colocando um outro som, passando por um processo fonológico conhecido como palatalização, no qual esse di vai ser pronunciado como di, e todo mundo no Rio de Janeiro, é um fenômeno que é uma regra que se aplica completamente nessa cidade específica, como dia, bom dia. Mas para quem chega de fora como eu, vocês vão ouvir bom dia, uma variante oclusiva, não palatalizada, que em si diz ao falante carioca que a pessoa que está falando com ele não é do Rio de Janeiro. E eu estava interessado então em entender esses marcadores, esses mecanismos associados à percepção de que você não é dali, que você não é daquela comunidade de fala. Esse foi um conceito trazido pelo Gregory Guy. Ele comenta que essa é uma capacidade universal, mas deixada de lado nos estudos linguísticos. E ela é trazida à tona dentro de um campo da sociolinguística variacionística, que é esse campo da percepção sociolinguística, e mais especificamente ainda, dentro do problema da avaliação. Como os falantes avaliam essas formas linguísticas que estão competindo por uma dada posição. Por exemplo, no caso da palatalização, você tem o T e o D diante de I, que pode ser pronunciado como ti ou di, ou como ti ou di, tá bom? Então é nesse campo que a minha pesquisa se insere, esse campo dessa percepção de discriminação de variedades do português. Para analisar isso com a medida online, que é o meu objetivo, uma medida neurofisiológica, nós escolhemos utilizar o Mismatch Negativity, conhecido como MMN, que é um processo automático de percepção de mudança no ambiente sonoro. Então, ele basicamente acontece pela repetição de vários sons, criando uma expectativa no cérebro, um traço de memória, de que aquele estímulo seguinte vai continuar sendo o mesmo do anterior. E aí você apresenta um estímulo diferente e causa um mismatch, um desvio daquilo que é esperado pelo cérebro, gerando uma negatividade que inicia no lobo temporal e tem um pico de amplitude da onda gerada nesses eletrodos frontocentrais aqui, FZ, CZ. Ele pega mais ou menos esse ROI aqui, pegando FC1, FC2 também, tá bom? Ele não depende de atenção direcionada ao estímulo, até pessoas em coma exibem MMN, mas ele é precoce, ele acontece de 150, 250 a 300 milissegundos. Uma coisa interessante do MMN é que ele é considerado uma inteligência primitiva, ou seja, ele é modulado por informações de longo prazo, não só essas informações de curto prazo. Obviamente, se você apresentar um som aleatório várias vezes, você vai criar uma expectativa sobre aquele som imediato, mas a sua expectativa ela também pode ser moldada por a sua memória, memória de longo prazo, sua vivência. Por isso, eu escolhi esse componente para trabalhar devido a tentar entender se essas memórias de longo prazo, esses componentes que estão armazenados por longo tempo no nosso cérebro, essas questões dialetais de percepção de quem é e de quem não é do seu grupo, que também estão armazenadas na sua memória, elas modulariam essa resposta do MMN quando o estímulo padrão e o desviante são formas de falar que distinguem comunidades de fala no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, tá bom? Então, o MMN é capturado no paradigma Audible. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, se você tiver uma sequência de sons ba, como ba, 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 e aí você apresentar um tá, você está fazendo um desvio, um mismatch daquilo que era esperado pelo cérebro porque o cérebro estava esperando um ba.
E aí você apresentou um tá, e isso gera um mismatch. E aí você pode comparar com o contrário, quando você tem um tá, bá. E aí você compara o mismatch do bá com o mismatch do tá para ver se tem alguma coisa diferente nos dois. Porque se um violar mais que o outro, quer dizer que esse um aí que está violando mais, ele está associado talvez justamente a essa percepção maior da diferença. É um erro de predição ainda maior. O cérebro está de uma expectativa muito mais alta com aquele outro, esperar aquele outro. Mesmo nessas condições em que ele deveria esperar o bar, por exemplo, ou deveria esperar um tá? Ok? Aí quando você faz a promediação, né, que é o trabalho que a gente faz quando analisa potenciais relacionados a eventos no EG, você vai ter uma onda para o bar, padrão, uma onda para o tá, desviante, uma onda para o tá, padrão, uma onda para o bar, desviante. Então, minimamente, você teria quatro ondas, né, pela média de todos os estímulos de cada condição. Uma coisa que você pode fazer a mais, que a proposta é o MMN de identidade, também chamado de Identity MMN ou IMMN. E aí você faz isso quando você pega o mesmo estímulo e você subtrai o desviante menos o padrão. Por que isso? Porque quando você retira as informações específicas de quando o estímulo é o padrão, você retira efeitos acústicos apenas, efeitos específicos ao estímulo que o cérebro pode estar processando, e você analisa apenas o desvio em relação ao que você esperava, porque você vai ver o desvio especificamente no desviante, no que sobra do desviante quando você tira o padrão dele, o mesmo estímulo padrão. E aí você consegue fazer um IMMN de bar e de tá, nesse exemplo aqui, e você veria de fato essa diferença entre os dois na onda, tá bom? Do Identity MMN, qual violaria mais a previsão, ok? Então eu queria estudar isso para o campo da distinção dialetal, e um grande estudo prévio que já foi feito nesse sentido foi esse do Scharninger, do Monahan e do Itzhard, que é You Had Me at Hello, Rapid Extraction of Dialect Information from Spoken Words. É um estudo que comparou o inglês americano padrão e o inglês afro-americano, com os participantes sendo da comunidade de fala do inglês americano padrão, Standard American English. E esses participantes, eles ouviam hello, nesse paradigma que eu comentei com vocês, um mais frequente, depois outro menos frequente. Um padrão, outro desviante. Depois você faz um outro padrão e o outro desviante. E você faz essa comparação. E vocês queriam analisar a sensibilidade do MMN a esses estímulos. E aí eles viram que quando o estímulo do hello produzido no inglês padrão era desviante, estava na posição desviante, ele gerava um MMN mais precoce. E quando o estímulo hello era pronunciado no inglês afro-americano, ele produzia um MMN mais tardio na posição desviante em relação a quando ela é padrão. E por que isso é interessante? Os autores entendiam na época que essa marcação aqui tem a ver com o fato de o do hello ser mais sensível, os participantes perceberem mais a diferença, e aqui ser o ou, que seria mais sensível para eles. Ao final dessa apresentação eu vou tentar dar outra interpretação para esse pico tardio aqui, tá bom? Mas aí, então, você tem aparentemente uma sensibilidade, tanto precoce quanto tardia, para esses efeitos do mismatch negativity, dessas informações dialetais sobre essa negatividade do MMN, tá bom? No meu experimento especificamente, como eu comentei, eu queria analisar a palatalização para analisar essa capacidade de perceber quem está no meu grupo, quem não está no meu grupo, quem é da minha comunidade de fala, quem não é. E para isso eu utilizei o fenômeno da palatalização. A palatalização é um fenômeno que acontece de T e D diante de I. E, por exemplo, na palavra tio, ela pode ser pronunciada como tio, como a que vocês veem, ou como tio. E aí você consegue utilizar as duas variantes. No meu caso, eu precisei também de um fenômeno de controle, digamos assim, que não distingue comunidades de fala, que é o caso da nasalização, em que, por exemplo, essa nasalização dessas pretônicas aqui, ela pode ser tanto canal nasalizada quanto canal oralizada, né, não nasal. E ambas essas variedades são possíveis no Rio de Janeiro
Obviamente existe uma variação do item lexical que permite perceber mais ou perceber menos, aquilo que é usado mais ou menos, mas as duas variantes dessa forma de falar, dessa variável sociolinguística, existem no Rio de Janeiro. Então, nós temos um fenômeno que contrasta comunidades de fala, um fenômeno que não contrasta, nós fizemos 4 blocos para cada, dando 8 blocos do fenômeno como um todo, tá bom? Então, o que acontecia? Você tinha dois blocos, em que o estímulo era tio padrão, você já aparecia várias vezes, e tio desviante aparecia poucas vezes. Tinha o contrário, que era o tio padrão e o tio desviante. Da mesma forma, na nasalização, você tinha canal padrão e canal desviante, e canal padrão e canal desviante. Tá bom? E aí nós colocamos 4 falantes cariocas para pronunciarem todas essas variantes. Eles obviamente treinaram antes de fazer a gravação dos áudios utilizados nessa pesquisa, para que soasse o mais natural possível. E nós utilizamos só falantes cariocas justamente para que outros efeitos, como duração de vogal, a posição de vogais, de outras vogais átonas ou de processos fonológicos tardios, para que tudo isso ficasse dentro da comunidade de fala carioca à medida do possível, variando somente nesses pontos específicos aqui que a gente está analisando, tá bom? Como é que o experimento aconteceu? Então, os participantes eram orientados a focar no vídeo que eles iam assistir para responder a questões ao fim de cada bloco. Então, aqui vocês tinham um desenho. Então, basicamente, o participante vai estar na cadeirinha, sentado dele com fone intra-auricular. Acho que esse fone não é intra-auricular, mas deu para entender. E aí haveria para eles, nesse fone, a sequência de áudios tocando. Por exemplo, tio, 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 e assim vai. Enquanto isso, eles na verdade estão ignorando esses sons, porque é pedido a eles para focar num vídeo que vai aparecer na tela. Especificamente, nós colocamos um vídeo que não tinha estímulos linguísticos, então nós escolhemos esses vídeos que existem na internet, que são bem virais. Por exemplo, esse aqui tem 15 milhões de visualizações, de indianos, eu acho que são indianos, que ficam construindo casas no meio da floresta. E é um vídeo que ele é basicamente se assiste a um comportamento de construção, então não tem estímulos linguísticos. E aí você consegue dizer ao participante que ele tem que ignorar os áudios e focar no vídeo, porque ele vai responder perguntas ao final de cada bloco. São 8 blocos, ele responde em torno de 16 a 18 perguntas. Os áudios eram apresentados por meio do fone intra-auricular, como eu comentei. E aí, uma particularidade do nosso experimento é que os blocos foram apresentados em ordem fixa, em vez de ser randomizados entre os participantes. Por quê? Porque acreditamos que a apresentação inicial de uma variante, por exemplo, a variante oclusiva da palatalização como padrão, ou seja, tio, 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 causaria algum tipo de habituação que esconderia os efeitos desse fenômeno do mismatch negativity, especificamente dessa capacidade de extinção dialetal, porque para os paradigmas do nosso experimento nós estamos analisando desvios. Então, se o desvio na verdade começa com tio, é capaz de haver algum tipo de habituação que prejudicaria o experimento, e devido a isso nós resolvemos deixar a ordem fixa dos blocos para todos os participantes. Obviamente isso pode ser considerado uma limitação, mas acreditamos que isso seja necessário para avaliar o efeito específico do desvio, tá bom? É relacionado a distinções dialetais. Então, 32 participantes estiveram nessa pesquisa. Todos eram neurotípicos, nativos de Rio de Janeiro, filhos de pais cariocas. Então, nós tivemos o cuidado de tentar colocar pessoas que de fato fazem parte dessa comunidade de fala carioca genuinamente. 18 a 30 anos, restringimos a idade, e também não deixamos participar estudantes de letras. Estudantes de outros cursos participaram, justamente porque o estudo sobre variação linguística acontece nas letras e muito cedo no curso de letras aqui da UFRJ, por exemplo, e isso poderia ser um viés na análise dos participantes. 5 participantes foram descartados por problemas técnicos, então nós analisamos 27 participantes, tá bom? Então nós fizemos uma análise com eixo de 32 canais, sistema 1020, como é conhecido, uma taxa de amostragem de 500 Hz e a referência fazendo uma média dos mastoides. Esse experimento aconteceu no ePrime 3 em um notebook Dell
com o uso do Cronos como botoeira para os participantes poderem responder perguntas, passar os blocos e afins. Então, sobre o pré-processamento rapidinho, nós codificamos tudo no MNE Python, fizemos filtragem passa-banda de 30 Hz, fizemos uma filtragem NOT para redução do efeito da rede elétrica, fizemos uma análise de componentes independentes para remover efeitos de piscada, movimentos oculares horizontais, e criamos épocas que vão de menos 200 a 700 milissegundos. Para esses menos 200 a 0 foram feitas a correção de baseline. Também fizemos a remoção de épocas fora do intervalo de amplitude de 75 microvolts, e épocas restantes também foram analisadas visualmente para que nós pudéssemos analisar se passou alguma época que não era muito boa. Então houve essa remoção final visual para o nosso experimento. E aí, para a análise que eu vou apresentar a vocês, nós focamos em um ROI específico, que é o ROI conhecido já, o fronto central. Pegamos FZ, FCZ, CZ, FC1 e FC2 para termos porque já é amplamente replicado, que é lá onde o MMN acontece. E fizemos testes de permutação para analisar diferentes, baseados em clusters, para analisar os efeitos da diferença entre as ondas, para ver se tem uma diferença significativa entre a onda para cada desvio. Então, esses são meus resultados. Aqui é um média dos 27 participantes. Então, aqui a gente vê claramente 3 deflexões interessantes de análise que acontecem nos dois fenômenos em tamanhos diferentes. Então, aqui vocês veem que o tio desviante e o tio padrão, eles citam uma onda diferente do tio em suas diferentes condições. E nós vamos esquecer aqui, ele pela temporalidade e a forma aqui, é o pico do MMN tradicional. Então nós vemos que de fato ele acontece, e na nasalização ele também acontece, em que as duas formas da variante oral canal, elas se distinguem, tem um pico maior do que as variantes do nasais. Mas nós vemos então que esse pico diferente aqui acontece, a diferença é bem maior para para a palatalização, e isso nós entendemos que é claramente o efeito acústico, a diferença acústica maior de um para o outro, que tem provavelmente a ver com a posição tônica que acontece aqui e a posição átona aqui no efeito, tá bom? E acusticamente, a soltura mais retardada do T, né, o tsh, ele é mais sonoro do que a nasalização de uma vogal em uma posição átona. Então, essa diferença nós atribuímos para isso. Mas nós também notamos 2 picos. Um pico 2 aqui, que acontece para os dois fenômenos, em que a variante tio e a variante oral aqui, canal, quando aparecem como padrão, elas elicitam uma positividade maior do que a outra. Aqui a gente pode entender tanto como uma positividade maior, como algum componente mais negativo aqui que evitou que essa onda fosse mais negativa. Esse componente que aparece aqui, ele aparece diferente aqui, como vocês podem ver. Aqui parece só uma onda que de fato ela chama menos, é uma positividade menor. Enquanto que aqui parece ter uma deflexão para cima que impede a onda de fazer a sua curvatura tradicional. E o pico tardio aqui, em que a variante desviante nos dois fenômenos, ela se mostra mais diferente uma das outras, tá bom? Então, a partir daí nós calculamos analisamos individualmente os participantes e notamos que pelo menos em torno de 6 a 7 participantes não exibiam um traçado nesse sentido tradicional aqui que nós esperávamos. Então, esses participantes nós colocamos em outro grupo, eu não vou ter tempo de mostrá-lo aqui, eu vou focar nos outros que a gente fez a onda, tá bom? Então, esses são os participantes que nós conseguimos analisar. Aqui, como vocês podem ver, o primeiro pico sumiu, mas os 2 picos tardios permaneceram, enquanto esse aqui, na nasalização, só o primeiro pico, aquele de 300 milissegundos, apareceu. Quando fizemos análise estatística, nós notamos aqui a diferença. Então, aparentemente existe esse pico 2 aqui, que é compartilhado entre os dois fenômenos, e esse pico 3, que é justamente o que só aparece na nasalização, na palatalização. Aqui é um teste estatístico, esse ponto vermelho é a marcação estatística. Nós vemos que a amplitude, de fato, do estímulo desviante tio, no cálculo do IMMN, é diferente do padrão.
e não aparece na nasalização. Portanto, aparentemente, a marcação da percepção dialetal é mais tardia. Para esse pico mais cedo aqui, ele pode estar associado, na verdade, a algum componente do P300, como eu comentei com vocês, que é porque o padrão ele é mais positivo, que a gente ainda está investigando de onde vem esse pico. Mas esse fato ele parece chamar mais atenção. Talvez ocorra uma attention shift do córtex frontal para quando ele percebe esse estímulo, tá bom? Esse estímulo específico da palatalização, que seria o T. Já no caso da nasalização, nós não sabemos bem por que a nasalização causa esse pico ainda aqui, tá bom? Mas nós estamos ainda fazendo análises adicionais, talvez filtrar um pouco mais o dado para remover esses ruídos de alta frequência, para ver se nós notamos alguma onda específica mais, uma análise mais, uma filigrana maior. Então, eu comentei que eu ia falar um pouco sobre esse pico tardio, é porque eu acredito que, na verdade, o que pode estar acontecendo aqui desse pico tardio é justamente a percepção pelos participantes que falavam inglês padrão de que aquela forma de falar, que era o inglês afro-americano, não faz parte da sua comunidade de fala. Até ele parece um pouco aqui, tanto na temporalidade, como vocês podem ver que ele vai continuando, mas aqui só vai até 500 milissegundos a época dele, a minha vai até 700. Então talvez se ele estendesse essa época ele conseguisse ver mais coisa. Mas olha que interessante, vocês olham justamente esse pico maior que acontece aqui e que vai caindo aqui. No caso dele parece estar caindo também aqui nesse sentido, tá bom? Então, eu acredito, nós acreditamos que talvez esse pico tardio que apareceu aqui em 2011 seja justamente um marcador de que aquela forma de falar não faz parte da comunidade. Então, essas aqui são as minhas referências e agradeço a todos por assistirem.